todos. Queremos continuar o nosso estudo da carta aos Hebreus e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 9. E nós vamos estudar então hoje Hebreus 9, do 1 ao 14. E eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar na tua Bíblia em casa e depois a gente vai explicando. Diz assim então, Hebreus 9, do 1 ao 10, nós vamos ler agora. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da propiciação, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, para realizar os serviços sagrados. Mas o segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordens da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Até aqui, então, a primeira parte. Nós temos que lembrar e ter essa consciência que a carta aos Hebreus, ela foi escrita, então, para o povo hebreu, para o povo judeu, onde eles conheciam muito bem e tinham muito bem na mente toda essa parte de ritual do templo, do passado, né? E aqui o autor ele vai trazendo a figura do passado e comparando com a figura do presente, de Cristo. Do passado e de Cristo, nós estudamos então a respeito do sacerdote, do sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito que é Cristo, né? Comparando tudo isso, né? E aqui então ele vai falar sobre o santuário. Ele vai lembrar como que era o santuário, né? As ordenanças e as cerimônias do santuário, né? No versículo 8, ele vai dizer que o caminho, Jesus é o caminho. Ele vai dizer que o caminho do santuário ainda não se manifestou. E nós temos que entender que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai comparando, né, o santuário com Cristo. E nós vamos ver aqui no versículo 1 ao 7 como era o santuário. E eu destaquei algumas coisas para a gente relembrar então, né, e entender um pouco melhor. Primeiro, diz que na parte da frente estava o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, isso no versículo 2, né? E se chama o Santo Lugar. Então essa era a primeira parte do tabernáculo, era ali que
os sacerdotes, então, eles entravam, e aí no versículo 6 vai dizer, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Então era ali que acontecia todo o ritual de sacrifícios pelo povo, pelos pecados, expiação, né? As ofertas dos pães, ofertas dos alimentos, dos manjares, oferta então dos pecados com o sangue, né, do cordeiro, do bode ou do novilho, e aí então vai de acordo com a lei que em Levíticos vai falar, né? Então esse é o primeiro lugar. E o segundo, então, está no versículo 3, que diz que é o segundo véu, se encontrava então o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E no versículo 4, então, diz que ali nesse lugar, então, no segundo santuário, digamos assim, no Santo dos Santos, então ali estava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. E ali na Arca da Aliança, então, continha uma porção do maná, que foi guardado, o bordão de Arão, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança dos 10 testamentos, então ali estava. E nesse lugar, no Santo dos Santos, então, quem entrava lá era só o sumo sacerdote uma vez por ano, para a propiciação dos pecados dele mesmo e do povo. Tá? Então, todo o trabalho ele era realizado no primeiro tabernáculo, no primeiro santuário do tabernáculo, né? Então tinha um véu e atrás o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote podia entrar. E isso vai dizer no versículo 7, mas o segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que ofereça por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então aqui é onde o Santo dos Santos se encontrava a presença de Deus, e ali então, uma vez por ano era feito então esse sacrifício do sumo sacerdote em prol do povo. E por isso que a palavra de Deus, os evangelhos vão narrar, Mateus vai narrar muito bem isso, que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que quer dizer esse véu do templo? Esse véu era o que separava do primeiro santuário do segundo santuário. E agora esse véu se rasga, se rompe, tendo uma abertura para que possamos chegar ali na presença de Deus. E esse véu ele se rompe e diz que é de alto a baixo, ou seja, da parte de Deus para com nós. Deus abre então essa porta para que nós pudéssemos estar na presença de Deus o tempo todo e não simplesmente uma vez por ano pelo sumo sacerdote, né? E aqui então no versículo 8 vai dizer: do caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E então o primeiro tabernáculo ele estava erguido no passado, então não tinha se manifestado o caminho que é Jesus. Agora, a pergunta que eu faço é: quantos nos dias de hoje têm para si um tabernáculo destes? Quantas pessoas têm tabernáculos no seu coração? Ali eles prestam sacrifícios, ofertas, obras, tudo a fim de se redimirem com Deus. Aquela história de que, eu faço tanto, né? Então eu mereço a salvação. Não é assim que funciona. Quantos oferecem sacrifícios, né?
e andam de pé descalço, se autoflagelam, né? Pagam promessas, né? Se martirizam por isso, né? Nada mais, nada menos do que um tabernáculo antigo que as pessoas colocam no coração, onde fazem ofertas e sacrifícios para se redimirem com Deus, né? Para perdão dos pecados ou para obter a graça de Deus. E nós vemos que isto já passou, isso é passado. Hoje temos Cristo como sumo sacerdote, é o que nós vamos ver então de agora em diante. Do versículo 9 ao versículo 10 vai falar justamente isso. Ele vai dizer que os sacrifícios oferecidos são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, no versículo 9. E no versículo 10 diz: pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação. Não passa disso. Então, o meu sacrifício, aquilo que eu faço para Deus, não passa de algo da carne. Para Deus, ele é ineficaz. Nós, muitas vezes, achamos que aquilo tem sentido, mas para Deus não. E a palavra de Deus aqui está deixando bem clara que é ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto, aquele que está fazendo tudo, né? Então nós temos que cuidar com isso, né? Com conceitos errados que muitas vezes nós compramos, ganhamos ou adquirimos de alguém, e esses conceitos muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos ver agora então, nós vamos entrar agora aonde faz efeito, e nós vamos ver através da palavra de Deus. Nós vamos ver agora do versículo 11 até o 14, eu vou ler e depois explico. Vai dizer assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos um Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então aqui é muito claro. É claro quando diz aqui no versículo 11 e 12 que Cristo veio como sumo sacerdote, aquele que entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e diz que o maior e mais perfeito tabernáculo ele adentrou. Não foi algo construído por mãos humanas, mas foi no próprio céu. O maior e mais perfeito tabernáculo, nós temos esse sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote era aquele que fazia a ponte entre o povo e Deus. Era aquele que entrava na presença de Deus com sacrifícios, com sangue, e ele aspergia, ou seja, ele jogava, respingava o sangue sobre o povo, e aquele sangue então purificava o corpo, né? Isso que nós acabamos de ler, purificava a carne. Mas Jesus agora ele é o mediador da nova aliança. Nós não precisamos de sumo sacerdote nem de ninguém. Nós temos Jesus que entrou no tabernáculo
no maior e mais perfeito tabernáculo, e ele intercede por nós. No versículo 12 ainda vai dizer que não por sangue de animais, pelo seu próprio sangue, ele se fez o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais por sangue, e aqui vai falar sangue de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue ele entrou no santuário. E ele entrou uma vez por todas. Não precisa agora, uma vez por ano, alguém entrar lá, porque ele já entrou e ele está lá de uma vez por todas. Para que ele entrou lá? E aí diz, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. E ali nós encontramos a redenção eterna para os nossos pecados. É quando nós vamos a este sumo sacerdote que entregou o seu próprio sangue pelo meu pecado. Não é mais um animal, mas é o próprio Filho de Deus, que deu e derramou o seu sangue por mim e por você, para nos purificar e nós termos a completa redenção eterna. Que maravilha! Que maravilha! Versículo 13 e 14 vai dizer que o sangue dos animais, as cinzas dos sacrifícios, eles purificam a carne, mas Jesus purifica a nossa consciência, o nosso ser. Vai dizer assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Deus não é um Deus morto. Jesus não ficou na cruz pendurado, morto, e nem ficou num túmulo sepultado. Ele reviveu, ele ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo. E as nossas obras são mortas. As nossas obras, elas não servem para nos salvar. Aliás, não existe nada que eu ou você possamos fazer para alcançar a salvação pelas nossas forças. Nada. Não tem nenhum sacrifício. Você pode andar milhares de quilômetros descalço, se martirizando, pode até se crucificar a si mesmo. Você não vai conseguir salvação por isso, porque a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que não é pelas obras para que ninguém se vanglorie delas, para que ninguém diga, viu, eu consegui porque eu sou o cara. Mas é por Cristo, pelo sangue de Cristo que ele verteu na cruz para nos dar essa eterna redenção. E é ele que então nos purifica a nossa consciência das obras mortas que nós temos, para podermos servir ao Deus vivo. Que maravilha! Mais uma vez eu digo, que maravilha poder ter esse sumo sacerdote que nos faz a ponte com Deus, que nós não precisamos mais sacrifícios. Imagina se nós precisássemos de sacrifício hoje, ter que pegar um novilho, pegar um bode ou uma ovelha, levar até a igreja para fazer sacrifício. O sacerdote então ia jogar o sangue daquele animal sobre nós e assim purificar o nosso corpo. Mas Jesus Cristo, ele purifica a nossa mente, o nosso coração. Ele limpa o homem como um todo do pecado. E por que a mente? Nós temos que lembrar que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que pela nossa mente nós podemos pecar. Não precisa as nossas mãos, o nosso corpo, nós fazer algo. Mas a intenção do nosso coração, aquilo que está na nossa mente, já faz pecar. E é bem claro quando ele diz que se um homem ou uma mulher, serve para mulher também, mas vai dizer, se um homem olhar para uma mulher e tiver pensamentos, desejar essa mulher sexualmente falando, em pensamento ele já pecou, ele já é pecador. Vai falar também se um homem pensar em alguém
que queira que morra, né? Pensar em matar alguém, ou dizer mesmo com a sua boca, você tem que morrer, se eu puder eu te mato, né? Diz que mesmo que não matar, já é réu de morte, já é pecador do crime de morte, mesmo não tendo matado ninguém. Então o nosso pensamento, a intenção do nosso coração vai contar muito, porque Deus ele olha e esquadrinha o nosso coração, a intenção com que nós fazemos as coisas. Por isso que as obras muitas vezes são mortas, porque muitas vezes nós fazemos até coisas boas, mas com uma intenção má, esperando algo em troca, esperando uma segunda ou terceiras intenções, né? E não deve ser assim. Nós precisamos ter obras sim, mas as obras são reflexo daquilo que nós vivemos numa vida cristã. Agora, a obra por si só, ela é morta. Nós vamos ver também que no versículo 15, Jesus, então, ele é o mediador da nova aliança, ele apresenta assim no versículo 15, vai dizer, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós temos a promessa da herança eterna. Nós temos essa promessa e todo aquele que vai até Cristo recebe essa promessa. E continua dizendo, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões ou dos pecados. Qual que foi essa morte? Essa morte foi a de Jesus. Jesus morreu pelas nossas transgressões. Então nós temos que se achegar a Jesus. É Ele que é o nosso sumo sacerdote, o mediador. Nós não temos mais nenhum outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus. E Jesus é bem claro. No versículo 8 vai dizer do caminho, né? Jesus é claro, ele diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho, quer dizer, não tem outro caminho. E aí ele complementa dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Se você quer se achegar a Deus, o único caminho é Jesus. É isso que o texto está falando ali. O único caminho para que eu me achegue a Deus é Jesus. Nenhum outro pode me levar até Deus. Porque Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. E nós temos que entender isso. E nós temos que se achegar a esse caminho, a esse mediador dessa nova aliança, porque Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Se você ainda não tem a certeza da tua salvação, você ainda não tem essa herança eterna para ti, não espere para depois. Coloque a tua vida nas mãos de Jesus. Ele que é o mediador. Entrega o teu caminho ao Senhor. E nós vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima semana nós vamos continuar do versículo 16 em diante, que vai falar justamente mais sobre esse mediador, sobre Jesus e o seu sangue. E por que o derramamento de sangue, por que precisa de sacrifício e sangue para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Eu espero você até quarta-feira que vem. Se Deus quiser e assim permitir, nós vamos então quarta-feira que vem terminarmos o capítulo 9 de Hebreus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.